Bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais uma conversa no Innovation Festival da Fast Company Brasil. Eu sou a Cláudia Penteado, editora-chefe da Fast Company Brasil, e eu tenho a honra de conduzir esse papo sobre os desafios desse novo mundo do trabalho que nós estamos vivendo. Muitos seguem trabalhando de quartos, de copas, de ambientes de lazer, enquanto aos poucos as empresas têm retomado a rotina do trabalho presencial. São novas configurações, não só físicas, mas também de relações de hierarquia, de diálogos com colegas de trabalho, interações e adaptações das mais variadas. Vamos falar, ou pelo menos tentar falar, no tempo que temos para essa conversa, sobre os muitos desafios que se apresentam. Bem-vindos, então, a este papo, Cláudia Woods, CEO da WeWork na América Latina, Marcelo Ciasca, CEO da Stefanini, e Mariano Gomide, fundador e co-CEO da VTEX. Bom, primeiro, eu gostaria de um depoimento mais pessoal de cada um de vocês. Eu queria saber como cada um de vocês três, individualmente e resumidamente, viveu esses últimos 18 meses, o que foi bom, o que foi ruim na rotina de trabalho de vocês e como essa rotina foi se transformando e como vocês estão agora. Vocês estão em casa, já estão nos escritórios? Claro, obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com o Mariana e com o Marcelo, colegas aí de mercado faz muitos anos. O meu relato pessoal, eu diria que eu vivi essa fase da pandemia em 3 grandes blocos, né? O primeiro bloco foi o bloco do de repente, ir para casa numa sexta-feira e ter que tomar a decisão de fechar o escritório no domingo à noite. Esse primeiro bloco foi um bloco naquela expectativa ainda de amanhã isso se resolve, é curto prazo. Então, eu fiz 0 investimento em estruturar uma vida minimamente decente e organizada, né? Então, eu não tinha uma mesa decente para trabalhar, eu não tinha nem uma cadeira direito, todo mundo em casa fazendo call ao mesmo tempo, ou seja, essa primeira fase eu diria que foi uma fase bastante caótica. E aí, de repente, caiu a ficha de que essa fase não ia acabar tão cedo e que eu efetivamente tinha que tentar me estruturar e organizar tanto tarefas de casa, né, sem querer ser clichê, mas obviamente todo o ônus de dever de casa e comida e roupa lavada e etc. Inicialmente caiu para cima de mim, depois rapidamente consegui distribuir de uma forma melhor entre todos os membros da família, quase que num apelo de, gente, se vocês não me ajudarem, eu vou ter um surto. E aí agora, na verdade, mais recentemente, eu voltei ao trabalho presencial, então muito junto com a volta das escolas, eu me permiti começar a voltar para o escritório aos poucos, e hoje aqui na WeWork a gente já está trabalhando no que é a nossa política híbrida do momento, né? Eu gosto de falar do momento porque eu acredito que nós, como a grande maioria das empresas, ainda vai refletir, mudar essa política várias vezes, mas no momento a gente está trabalhando numa política de 2 dias na nossa sede, 2 dias de qualquer WeWork e 1 dia de livre escolha do funcionário. Essa volta tem sido muito boa, muito prazerosa, encontrar os colegas. A primeira semana foi muito sofrida, então o dia a dia de ter que pensar quanto tempo ia ser o trânsito, e meu Deus, como é que eu me vestia mesmo, e como equilibrar essas coisas um pouco mais banais do dia a dia, eu me vi no fim da primeira semana absolutamente exausta, meu Deus do céu, como essa vida é diferente. Mas no fundo foi só uma adaptação, né? Eu acho que em cada uma dessas fases, todos nós ficamos exaustos até encontrar o novo caminho do equilíbrio. E estou bem feliz, eu acho que o time está se adaptando bem nessa dinâmica, ela é uma boa mistura entre estarmos juntos e podermos colaborar e realmente trocar ideia, com efetivamente aí viver a proposta de valor que é a WeWork, você trabalhar de qualquer WeWork, mais perto da sua casa, mais perto da casa dos seus colegas e assim por diante. Bom, prazer estar com vocês aqui também, Cláudia, aliás, Cláudias, né? Cláudia da WeWork, Cláudia e o Mariano, obrigado pelo convite. E só dando, antes de falar dessa fase aqui, né? Eu acho que é importante comentar um pouquinho do processo anterior, né? O processo que eu vivi na Stefanini, eu tenho 20 anos de Stefanini, e nesse período eu passei 3 anos no Brasil, depois fui para o México, fui responsável pela operação do México,
e vivi entre México e América Latina 16 anos. E no final de 2019 eu recebi o convite para voltar para o Brasil, para assumir a Operação Brasil, que essa é a operação maior que a Stefanini tem, que representa, corresponde a 50% dos funcionários da empresa. Hoje está em torno de 28 mil funcionários no mundo e aqui no Brasil quase 15 mil funcionários. Agora vocês imaginam final de 2019 chegando no Brasil para assumir uma operação desse tamanho e 2 meses depois, 3 meses depois, vem uma pandemia dessa daí com o desafio de levar 12. Na época, a minha operação tinha 12 mil funcionários, eu levar 12 mil funcionários para casa sem estar preparado, né? Então, foi um misto de insegurança com pânico, mas que a gente foi tocando de uma maneira bem interessante, porque a vantagem da Stefanini estar distribuída em 41 países, né, incluindo a China, né, é que a gente vem, nesse processo da pandemia, nós viemos aí entendendo um pouquinho mais, com umas 2 semanas antes de acontecer no Brasil o lockdown, a gente já vinha acompanhando o que estava acontecendo na Ásia, depois Europa, Estados Unidos e chegando nas Américas aqui. Então, nós começamos um processo desde esse momento. Então, na minha vida pessoal, foi esse desafio inicial, né? Assumir uma operação tão grande, com uma crise gigantesca como essa e tocar essa operação sem saber o que ia acontecer. Obviamente, depois a gente foi se acostumando, eu consegui me organizar do ponto de vista pessoal, como eu não tenho filhos pequenos, então foi mais fácil também a adaptação em casa, né? Basicamente, a casa era uma casa que tinha uma boa infraestrutura e me ajudou bastante nesse momento. E logo em seguida a gente começou a perceber que esse processo, eu comecei a perceber que esse processo ia me ajudar, né? Porque no fundo me ajudou a fazer um reset da operação, né? E eu comecei a entender a operação de uma forma mais estruturada e sem o calor do momento dentro dos escritórios, com viagens para todos os lados. Então, foi muito bom para mim nesse período, esse ano e meio que eu passei em casa, literalmente em casa, 1 ano e meio, trabalhando 100% home office, mas foi muito bom porque eu consegui encaixar as coisas do ponto de vista pessoal e profissional muito legal. O resultado veio, na verdade, eu consegui aí atingir as metas que a gente tinha estabelecido ainda em 2019, até superando metas. Então, foi interessante, foi bem legal. O retorno agora está mais complexo do que a saída, na verdade. O retorno, para mim, está mais complexo porque a nossa produtividade aumentou muito nesse modelo home office. As minhas operações, elas basicamente continuam home office e eu não tenho plano de levá-las para o modelo estruturado em escritórios ou presencial. Algumas pessoas, obviamente, precisam, algumas áreas precisam, mas eu estou retornando junto com as equipes de gestão, que eu estou forçando um pouco a barra, ainda não é uma coisa muito estruturada, né? Mas pelo menos 2 vezes por semana a gente tem feito com as equipes reuniões nos escritórios e para mim isso aí está sendo fantástico. Eu criei uma rotina híbrida agora para mim que está me ajudando muito, né? Eu faço reuniões logo cedo de casa, depois eu venho para o escritório, agora estou no escritório, eu venho quase todos os dias, mas eu fico pouco tempo no escritório e aproveito muito o momento que eu estou aqui e o momento que eu estou em casa para a produtividade das minhas reuniões. Então é isso, mas está interessante, é um desafio legal. Tirando o lado ruim da pandemia, para mim não foi ruim, não. Pegando o gancho aí que o Marcelo e a Cláudia falaram, é um mix, né, de maior catástrofe de saúde do século e, ao mesmo tempo, um reset, como o Marcelo falou, das empresas no mundo inteiro. Muitas empresas sucumbiram, essas já iriam quebrar de qualquer maneira. O Covid ele não mudou nada, ele só acelerou. Então, as empresas que
que saem do Covid pós 2 anos, elas saem muito mais fortalecidas. O digital, que era side business para a grande maioria das enterprises no mundo, hoje é assunto de CEO. Hoje está na mesa do CEO. O CEO é impactado por isso. E é interessante porque cada vez mais tem menos CDO nas empresas, porque agora o CEO é o CDO. E isso é maravilhoso, né? O CDO era apenas uma terceirização de um trabalho core da companhia, que agora está sendo feito pelos CEOs. Então, assim, esse reset que foi feito no mundo foi muito bom. Melhor ainda para a América Latina, melhor ainda para o Brasil. A quantidade de empresas no mundo inteiro hoje que contratam talentos de digital service do Brasil é impressionante. A Stefanini, como outras empresas, estão surfando essa onda, onde o latino-americano se tornou referência no mundo. Você vai para a Coreia do Sul, estão contratando SAs da América Latina, do Brasil. Você vai em UK, estão contratando brasileiros. Você vai para o Canadá, em reunião, estão falando de contratar, às vezes, SAs que têm bandeiras americanas, mas que tem gente no Brasil servindo. Então, assim, isso é uma oportunidade, Cláudia, que nunca tivemos no Brasil antes. Todas as oportunidades que o Brasil teve foi sempre sobre a commodity, ou sobre a soja, ou sobre o café, ou sobre o minério, ou sobre, durante um período, foi sobre o próprio petróleo, essa expectativa de que o Brasil poderia decolar. Agora, é bacana 2 aspectos. Primeiro, que não se criou expectativa, e segundo, que o Brasil está decolando. A quantidade de empresas brasileiras servindo o mundo por conta da pandemia, se descobriram ao servir o mundo de forma remota, isso vai mudar a matriz do Brasil para os próximos 15, 20 anos. Não é fácil, não é rápido, mas muda. Isso muda, de fato, muda de fato. Empresas que antes precisariam estar em loco para ser competitivas, hoje elas são competitivas de forma remota. Então, isso dá chance ao talento onde quer que ele esteja. Isso é muito bom para o Brasil. O polo de Florianópolis, o polo de Porto Alegre, o polo do Rio de Janeiro de tecnologia, o polo de São Paulo de tecnologia, o polo de João Pessoa de tecnologia. Caramba, você vai nesses polos, você vê a coisa borbulhante, salários pagos em dólar, porque agora a competição está em dólar. Isso é ruim para a Stefanini, é ruim para uma Vetex, é ruim para um WeWork no mundo ali, Brasil, mas nós, como brasileiros, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É o Brasil servindo o mundo numa das categorias que mais cresce no mundo. Então, nesse sentido, Covid foi uma oportunidade dada ao Brasil, que espero que os empresários, não, porque aí nesse caso a gente não precisa de nada do governo, tudo que existe no Brasil já coloca o Brasil entre os mais competitivos do mundo. Então, taxa sobre exportação de serviços está entre as melhores do mundo, a empregabilidade em termos de segurança de labor está entre umas das melhores do mundo, contradizendo o que a lenda diz. Quem reclama de empregar no Brasil, convido a empregar na França, convido a empregar na Espanha, convido a empregar em outros países que a gente pode se comparar com uma economia. É muito complicado, então a gente está muito bem, é um balanço muito bom. Então, assim, a minha vida pessoal no início foi aquele susto maluco, nos mudamos no meio da pandemia, então, se levar uma família no meio da pandemia para um outro país, sair de UK para os Estados Unidos, foi bem complexo, mas eu acho que, tirando as perdas que o Covid vai ficar na nossa vida para sempre, por conta de todas as perdas que trouxe, mas tirando as perdas, se a gente olhar pelo ponto de vista da transformação da sociedade, essa transformação ela vai gerar bastante fruto. Boa. Eu vou antecipar uma pergunta aqui, que já que você falou desse tema, né, dessas possibilidades de empregabilidade, etc., vou antecipar aqui. Falando de atratividade, né? Como é que a gente, então, a partir do momento em que a gente tem um mundo sem fronteiras, né, e tantas possibilidades aí de trabalho remoto,
como é que a gente aumenta a atratividade das empresas nossas aqui para os jovens talentos, principalmente nesse ambiente tech, nesse mundo digital, né, daqui para frente? Quer dizer, se uma pessoa pode trabalhar em qualquer lugar, inclusive em qualquer lugar do mundo, como é que vai ser atrair e manter esses talentos? Né? Marcelo, vocês criaram o projeto Stefanini Everywhere, que é bem interessante, já contrataram quase 1.000 pessoas, né, de várias partes do Brasil. Isso. Tem descoberto novos talentos. De repente, você pode começar falando um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que é importante, né? A gente está exportando talentos, como é que a gente vai manter talentos também nas nossas organizações, atrair, né? Legal. Legal, Cláudia. Realmente a gente criou, na verdade, o Mariano resumiu bastante aí o que está acontecendo e o mercado de tecnologia em especial, as empresas de tecnologia em especial, que souberam aproveitar o momento, boa parte delas aproveitou, né? Elas estão realmente surfando essa onda desse momento difícil que a gente passou. E a pandemia o Covid foi um acelerador muito grande para a transformação digital. Mas, por outro lado, realmente isso que vocês falaram, que o Mariano falou, e a sua pergunta, ela leva a uma oportunidade muito grande para as pessoas, para os profissionais brasileiros, que, em geral, sempre foram vistos, né? Eu trabalhei muitos anos na América Latina, eles sempre foram vistos como profissionais extremamente competentes, né? Extremamente preparados do ponto de vista da tecnologia. O mercado de tecnologia brasileiro, quando você fala em alguns segmentos, como o setor bancário, por exemplo, a tecnologia bancária no Brasil ela é uma referência mundial, praticamente, né? Então, sempre o profissional brasileiro foi muito bem visto. E hoje, com a pandemia, com a possibilidade das empresas contratar recursos no mundo inteiro, já que o modelo home office é um modelo que veio para ficar, né? Ele melhorou muito a condição financeira, a condição salarial, a condição de vida de um profissional brasileiro, mas, por outro lado, ele traz uma série de desafios para nós que são gigantescos, porque um profissional que ganhava R$5.000, hoje está ganhando $5.000 ou €5.000, sem sair de casa, sem pegar trânsito, né? Então, é uma realidade que dificulta muito o trabalho das empresas. Nós passamos a ter competição ou concorrência, né, de clientes que antes subcontratavam empresas de tecnologia e hoje passaram a ser todos os grandes bancos, todas as grandes operadoras de telecom estão buscando os mesmos recursos que eu busco para poder prestar um serviço para eles mesmos, né? Então, é uma dificuldade muito grande nesse sentido, o desafio é enorme, e que a gente tem que se adaptar também. Na verdade, isso daí traz benefícios também para a empresa. Então, o que nós temos feito é preparar, em geral, a empresa para acolher esses profissionais, porque existe uma questão de sentido de propósito das pessoas muito grande. Então, quando você está muito ligado a esse mundo tecnológico, esse mundo transformacional, né, como nós estamos, a Stefanini vem se preparando há muitos anos para esse momento, sem pensar, sem imaginar uma coisa como essa, e em 3 meses a gente conseguiu dar um salto de 3 anos, literalmente, de tudo aquilo que a gente já vinha fazendo há mais de 10 anos, né? Que é a aquisição de empresas. Nós compramos mais de 30 empresas, fizemos M&A já com várias empresas. Hoje, o Grupo Stefanini já tem mais de 32 empresas que fazem parte desse ecossistema. Criamos um ecossistema de inovação muito forte, com startups, com empresas do grupo, com parceiros muito fortes, para levar soluções de transformação dos negócios dos nossos clientes, usando a transformação e a tecnologia para isso, transformação digital e a tecnologia para isso. Então, a gente já vinha preparando muito isso. E esse momento ajudou a empresa a entrar mais forte nessa briga e entrar mais forte, se posicionar mais forte em relação a isso. E nós criamos aí vários modelos, né? Nós aproveitamos aí alguma coisa que nós trouxemos das nossas empresas, das nossas ventures, das empresas que entraram no grupo. Por exemplo, logo no começo da pandemia, a gente criou um sistema de inteligência artificial usando a nossa plataforma de chatbot, que é a Sophie, para prestar um serviço um serviço social, literalmente, né? Um serviço onde a gente atendia todos os nossos profissionais
prestando informações relacionadas ao que se sabia naquele momento sobre o vírus, e sobre os tratamentos, e sobre o que se fazia, o que não fazia, o que deveria ser as providências, etc. E disponibilizamos essa plataforma de forma gratuita para quem quisesse utilizar. Então, vários hospitais, várias prefeituras utilizaram isso também como uma forma de abrir. Isso daí parece que não, mas ele dá uma atração relacionada ao propósito das pessoas, dos profissionais, também muito grande, né? Porque ele vê que ele está sendo inserido, porque hoje em dia os profissionais eles estão mais preocupados em entender isso aí, como que a empresa ajuda o mercado, como que a empresa ajuda a minha sociedade e ao mundo onde eu vivo, né? Então, isso daí é legal, não é só a grana que faz essa diferença, né? Não é só o dinheiro que faz essa diferença. Outra coisa que nós criamos foi utilizar também a nossa tecnologia, que a gente já usava de forma mais tímida, e criamos o que a gente chamou de onboarding digital, né? Que é uma solução de poder fazer com que qualquer profissional de qualquer lugar do país pudesse ser contratado desde do momento do recrutamento e seleção, usando inteligência artificial para isso. Plataformas onde o cara utiliza toda a parte o onboarding de documentos, né, para assinatura de contratos, etc., logo no início da pandemia. Depois de incorporado os treinamentos, ou seja, nós temos a Academia Stefanini, que é 100% remota. Nós temos um programa de mentoring, que é 100% remoto, onde um executivo que tem a preparação para ser mentor se oferece como mentoria, para fazer mentoria em um determinado momento da semana, e quem quiser, estagiário, alto executivo, pode fazer a mentoria com aquele executivo totalmente remoto, com avaliações remotas da mentoria. Então, tudo isso acabou ajudando muito a gente fazer essas contratações, e esse programa Stefanini Everywhere realmente é um programa que nos ajudou também a quebrar um pouco, porque uma das grandes dificuldades, além do que eu falei, de um profissional ser contratado aqui para trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, ou para a Europa e para os Estados Unidos, é mais próximo da nossa realidade. Profissionais que nós temos no Nordeste, no Norte e Nordeste, de repente foram contratados por empresas de São Paulo, né? Pelo mesmo salário de São Paulo. Então, isso foi uma grande dificuldade que nós tivemos e que agora, literalmente, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais integrada, né? Então, foi isso, basicamente. Sim, sim, com certeza. Eu acho que o primeiro passo, Cláudia, é a gente entender que esse modelo do flexível, cada empresa vai definir o seu formato de como vai ser essa flexibilidade no futuro, mas acho que o primeiro passo é realmente entender que isso é um caminho sem volta, né? Existe uma expressão que a gente usa muito no mercado que é um one-way door. Eu acho que esse é um exemplo muito bom de um one-way door. E por que eu acho que é um caminho sem volta? Eu acho que ele mudou, esse novo modelo de trabalho, ele mudou completamente a relação de comando e controle entre empregador e funcionário, né? Então, hoje a gente já vê o movimento dos funcionários com uma força, com uma liberdade de expressão, com uma liberdade quase de revolta que não existia antes, né? No nosso mundo tradicional de trabalho existia uma coisa que o chefe mandava, o funcionário obedecia. E agora que as pessoas tiveram a oportunidade de experimentar, né? A gente falou um pouco das nossas vidas pessoais, eu deixei de fora o fato maravilhoso que eu tenho um filho adolescente que no momento que tudo que ele menos queria na vida era estar com a mãe, ele não teve opção, ele teve que estar com a mãe todos os dias. E isso trouxe um monte de benefícios na nossa vida juntos, me ajudou a entender a importância de momentos diferentes, momentos com ele, tendo a flexibilidade de, às vezes, fazer a lição às 4 da tarde e não às 8 da noite, quando ele já tá morrendo de sono, né? Esse tipo de experiência que cada um de nós viveu faz com que, hoje em dia, a gente se revolte contra um comando esteja no escritório das 9 às 6, ou esteja no escritório das 9 às 8, né, que é mais próximo da realidade de cada um. Então, acho que a atratividade ela começa aí, é entender que isso passa a ser quase uma exigência
de um funcionário. E se a gente, como empresa brasileira, ou qualquer empresa do mundo, não conseguir oferecer isso como parte dos nossos benefícios, a gente realmente vai estar muito para trás, né? E eu acho que talvez isso comece a ter até mais valor do que o valor do salário, do que o pacote de benefícios, as outras coisas, né? Esse componente passa a ser muito importante. E ele passa, inclusive, a ser percebido como um benefício. Então, a WeWork, por exemplo, recentemente pivotou completamente a forma de trabalhar, a gente continua trabalhando no formato tradicional de flexible space, onde uma empresa pode vir alugar um espaço dentro de um WeWork, mas agora a gente também passa a trabalhar com Real Estate as a Service. O que é isso? É eu vender um passe. Literalmente, a empresa pode comprar com a WeWork um passe para dar para os funcionários trabalharem de onde quiser, literalmente, no mundo inteiro. Então, ele tendo o crachazinho preto da WeWork, ele pode acessar qualquer prédio WeWork do mundo, sem nenhum estresse, passou na catraca, entrou. E esse formato ele funciona tanto mensalidade quanto pay-per-use. Então, acho que esse é um exemplo de, para esse novo momento, existem empresas como a WeWork que também estão ajudando e dando ferramental para que as empresas que estão tentando resolver esse problema, esse desafio com os seus funcionários, possam ter esses recursos. Então, acho que tem aí uma mudança de mindset importante, que não é só do empregador, mas sim da cadeia toda, de se reinventar para se adaptar a isso, né? E acho que coisas pequenas como o tempo de translado entre a casa e o escritório passaram a ser inaceitáveis. Então, quando você tem um formato como, né, o da Stefanini, do Anywhere Office, ou esse próprio All Access da WeWork, você consegue oferecer uma forma do seu funcionário estar perto do time, estar perto da cultura, mas ao mesmo tempo não ter que demorar 2 horas, 3 horas no trânsito para ir e vir todos os dias. Então, acho que as empresas precisam também buscar esse tipo de alternativa, entender que sim, o tempo juntos, na minha opinião, pessoal, e tudo que a gente está vendo aqui na WeWork no mundo inteiro, né? Então, muito parecido com a Stefanini, eu brinco que a gente tem uma bola de cristal de ver como os países que já estão numa próxima fase pós-vacinação estão se comportando. Tudo que a gente vê é que sim, a proximidade física ela é importante para a construção de cultura, ela é importante principalmente para a construção de confiança, mas ela não precisa ser no formato que ela era antes. Então, as empresas também vão ter que recorrer a essas alternativas para serem atrativas. Senão, uma empresa hoje que esteja pleiteando um modelo como ele era 2 anos atrás, acho que independente dela estar no Brasil, ou estar nos Estados Unidos, ou estar na Europa, ou na Ásia, ela não vai conseguir atrair os funcionários. Então, acho que essa é a principal mudança. O Mariano tocou bem no ponto disso ser pauta de CEO, né? Então, a WeWork costumava ter muitos diálogos com os heads de facilities, o head de real estate, as mesas de compra, e agora a gente senta na mesa com heads de people e de RH e os próprios CEOs tentando formatar o que é esse quebra-cabeça. Então, acho que tem aí uma abertura de cabeça, um entendimento de que sim, vai ser um quebra-cabeça e que essas políticas vão ter que mudar. Então, eu falei um pouco no começo de achar que a gente vai implementar um modelo de trabalho hoje que vai continuar pertinente no primeiro quarto do ano que vem, talvez seja uma loucura, né? Então, eu acho que um outro passo importante para as empresas é a criação de um canal de comunicação, a criação de um mecanismo para realmente colher feedback, observar esse feedback de uma forma extremamente aberta, extremamente transparente, para que essas políticas possam se adaptar com o passar do tempo, dependendo do que os funcionários estão sentindo, né? Tem várias formas dessa história terminar. Eu estava com um funcionário outro dia que estava super frustrado, que não estava conseguindo conectar com o time, e ele falou, esse negócio de home office não vai funcionar, você vai ver, em 3 meses isso vai ter acabado. E aí, obviamente, isso é uma reação, no dia seguinte você vê um outro tipo de reação. Então, esse canal de comunicação muito aberto, muito transparente, com mecanismos de coleta de dados, eu acredito que é um outro passo para as empresas se manterem atualizadas e saberem ir adaptando conforme o tempo for passando. Complementando o que o Marcelo e a Cláudia falaram, toda chacoalhada, ela, no final, ela deixa bons resultados. E o mundo tomou uma bela chacoalhada. Quem estava acomodado se desacomodou como empresa. As empresas que tinham os seus berços esplêndidos tiveram que se movimentar.
é uma empresa entrando na categoria da outra para destruir a categoria da outra no pricing, para poder fazer alavancagem na outra. E assim, isso, a América Latina ela estava meio isolada do mundo, sabe? O mundo já vinha numa pegada desse tipo de batalha e a América Latina estava uma coisa meio isolada. E, cara, que bom que trouxeram a América Latina para o meio do vucu-vucu, porque aí, depois da chacoalhada, vai ficar muita coisa boa. Então, tanto o Marcelo e a Cláudia falaram sobre a dificuldade de reter o talento, atrair talento. Eu acho que é o contrário, tá? Concordando com eles, assim, eu acho que é o contrário. As empresas brasileiras agora, eu estou tendo muito mais facilidade de contratar high performance, que vem de Facebook, que vem de Google, que vem... Porque agora a pessoa fala assim, putz, Mariano, vou trabalhar, cara, porque a vida é um suspiro, eu quero mais agora estar com gente que eu admiro. Puta, eu vi que o dinheiro tem o seu preço, a qualidade de vida se tornou algo de fato na mesa das famílias. Eu já consegui contratar executivo que a mulher ou o parceiro vira e fala assim, não, eu quero que ele ou ela trabalhem para a Vetex, porque o que representa para a região, eu não quero ficar trabalhando para os outros, sabe? Uma coisa assim, meio que, olha, agora vamos fazer o que vale. Outra mudança, a quantidade de empresas e pessoas físicas que começaram a doar dinheiro para causas. Isso vai ficar. Muita coisa mudou, muita coisa vai ficar, e a competição das empresas brasileiras que são boas será altamente atrativo. Então, você pode ser que você tome uma competição maior onde você tem uma fortaleza, mas, ao mesmo tempo, você pode contratar pessoas no mundo inteiro. E não adianta acreditar que o Covid, novamente, ele não mudou nada, ele só acelerou. A barreira global, em termos de geografia, está sendo destruída pela liquidez digital. O Zoom, as ferramentas de WhatsApp. Hoje você viaja, você não precisa nem de número mais do país. Você liga para quem você quiser, você fala com quem você quiser. Você tem full acesso, você trabalha de onde você quiser. Então, você permite que as pessoas visitem os seus teóricos sonhos. E muitas vezes os sonhos não se tornam realidade. Então, eu vou citar um caso aqui de um talento da Vetex que tinha, assim, por missão da vida, morar na Suécia, porque a Suécia é primeiro mundo, que tudo funciona, tudo perfeito, incrível. Foi lá, passou 1 ano e meio e voltou para o Rio de Janeiro e falou: Rio de Janeiro é a melhor cidade que existe no mundo. Não adianta a gente tentar travar. E, nesse sentido, ajuda muito o business da Cláudia, que você hoje tem que entregar diversidade cultural para o teu talento. A minha geração, 44 anos, ela trabalhou para a construção de ativos. A geração seguinte, seus 30, 32 anos, ela trabalhou por conhecimento e trabalha por conhecimento. Se você informar conhecimento, essa pessoa vai. Essa geração de 22, 24 anos, ela trabalha para acesso cultural. E se as empresas não compreenderem isso, elas estão fora do jogo. Tanto a WeWork, quanto a Stefanini, quanto a Vetex pode permitir, cara, essa flutuação cultural dentro da companhia. E é isso o que hoje alimenta esse talento. E aí você fala, poxa, aquela empresa que está lá num único país, numa única região, ela não vai acessar isso. E, no limite, conhecimento nada mais é do que você acumular as suas observações do mundo, né? Você vai acumulando observações que você vai tendo sobre livros, pessoas, ambientes, e você forma o que é o conhecimento. Então, quanto mais aberto culturalmente uma empresa estiver, mais preparada ela está para competir mundialmente. Essa é uma visão sobre como é que o mundo vai se orientar depois disso. Eu costumo dizer o seguinte: o brasileiro é muito maior que o Brasil. A gente tem que entender isso. A gente cresceu com a frase: o Brasil é muito grande, o Brasil é muito grande. Não, não é não. O Brasil é um país incrível, mas representa pouquinho da economia mundial. Se você quiser ser grande e fazer o melhor para o Brasil, você faça uma empresa global. Você faça uma empresa que acesse informação, que seja competitiva, e não tem como fazer isso se não for global.
Então, eu acho que o Covid fortalece a nossa região, fortalece o nosso país, mas eu acho que tem que esperar uns 5, 10 anos para que isso comece a gerar o fruto. Ok. Bom, eu tenho certeza que vocês também conhecem, mas eu conheço vários executivos que foram morar no Nordeste, foram para a praia, se mudaram para o meio do mato, mudaram de país e não querem voltar. Não existe possibilidade de volta, a princípio. Como é que as empresas vão lidar com essas pessoas que decidiram não voltar ao presencial? Quer dizer, há uma conversa sobre ajustar salários e benefícios à região onde a pessoa reside? Que soluções vocês acreditam que vão surgir para lidar com isso? Quer dizer, será que essas pessoas que optaram pelo trabalho remoto vão perder oportunidades, vão ter problemas para manter suas carreiras no futuro? O que vocês acham? Olha, eu costumo dizer para o meu time nunca tomar decisão baseada na derivada e sim na média móvel. Em qualquer coisa na vida, se você olhar o nervosismo das curvas, seja em qualquer métrica que você olhe, você vai tomar uma decisão A hoje que é completamente oposta da Z de amanhã e você tem que ter uma certa paciência. Você tem que deixar o mercado se acomodar. Então, a Vetex. A gente mantém a disponibilidade integral para quem quiser ficar remoto e a gente mantém hoje todos os escritórios abertos no mundo disponíveis integral para quem quiser frequentar. Vamos fazer rituais que fortaleçam um ao outro? Não vamos. Vamos fazer rituais que equalizem um ao outro. Aonde vai amortecer essa curva daqui a 3, 4 meses, a gente não precisa saber. Então, assim, o que eu tenho feito a gente poderia tomar a decisão. Tem escritórios meus no mundo que estão com 15% de capacidade e ninguém prevê ir mais. E alguns do high management falam, mas vamos fechar, porque não está tendo demanda. Eu falei, olha, esse dinheiro que a gente vai economizar, ele é relevante para a sobrevivência da companhia? Não, graças a Deus não, a companhia está bem. Então vamos esperar, vamos dar tempo. O Covid, gente, ele veio avassalador em final de março, abril do ano passado. Eu lembro de não abrir porta para entregador da Amazon, porque eu não sabia onde escalaria o negócio. 6 meses depois, começou a vir notícia de estudos, 1 ano depois veio notícia de vacina, 3 meses depois da notícia da vacina começou a vacinar, 7 meses depois da vacina, você tem 40, 80 países no mundo com as curvas totalmente controladas. Você tem um ressurgimento ali da doença na Europa, um pouco na Ásia, mas, assim, provadamente a doença passou e só se passaram 1 ano e meio. Então, assim, mais 6 meses, tudo pode mudar. Então, o que eu venho falando e aconselho a todos os empresários dá tempo ao tempo. Tomem decisões com cautela. Não é o momento de apostar. É um momento de fragilidade psicológica. A grande maioria das empresas e empresários que eu conheço estão tendo problemas com seus profissionais na questão de psicologia. A estabilidade psicológica é uma coisa muito importante e a melhor coisa que você pode fazer como empregador nesse momento é você dar sustentabilidade à opção de cada um deles, sem tomar partido. E com isso, eu acho que daqui a 6 meses a gente vai ser muito mais informado pelo que o mundo vai ser daqui a 6 meses para tomar a correta decisão. Então, eu acho que vai conviver ainda por um tempo esse online e offline. E eu só queria completar o que o Mariano falou. Eu concordo plenamente. Eu também sou da opinião de que a gente, nem como pessoa física, nem como empresa, devemos tomar decisões baseadas em pêndulos, né? Porque eu acho que movimentos pendulares aí, né? Eu gosto muito do equilíbrio, né? Então, quando no ano passado, quando muitas empresas falavam não, que a gente nunca mais volta, estamos entregando todos os escritórios, etc., a gente tinha uma postura muito conservadora de falar que a gente não sabe ainda quando nós vamos voltar, vai depender muito do avanço da vacina, etc.
mas o que a gente sabe é que não vai ser 100% home office, isso é um fato. Pode ser que tenham pessoas que serão 100% home office, e também não volta a ser o modelo tradicional de 100% presencial. Esse também é outra certeza que eu tenho nesse momento, mas que o híbrido ou flexível é o movimento mais normal, né, para a grande maioria da população da nossa empresa aqui. E do ponto de vista de pessoa física, o que você colocou, Mônica, eu acho que é importante também, porque também muitas pessoas tomaram decisões baseadas em um momento, né? Então, muita gente que foi para o meio do mato e... Não, só que hoje a vida está voltando ao normal e ele inicialmente foi contratado para trabalhar aqui nos seus escritórios, ou pelo menos tendo que participar eventualmente de algumas reuniões. Então, assim, nós não, para falar a verdade, nós não temos ainda uma política muito bem definida quanto a isso. A gente não tem. Nós estamos levando a vida normal. Nós sempre falamos que nós não temos pressa de voltar, desde que a economia volte rápido, né? Então, a economia voltando, os meus clientes voltando, eu estou tranquilo, não tenho pressa de voltar para o escritório, mas eu quero estar próximo do meu cliente. Se meu cliente estiver presencial, eu vou estar presencial com ele. Se ele estiver remoto, eu vou estar remoto. Então, eu acho que esse movimento muito radical é complexo, né? Eu não sei como lidar ainda com isso, para falar a verdade, mas eu só sei que muitos vão ter que... Eu acredito muito que o movimento de êxodo que houve está começando a voltar e pouco a pouco, muitas pessoas que saíram completamente e já estão voltando. Eu tenho alguns exemplos dentro de casa aqui na empresa que está acontecendo dessa maneira, sem nenhuma exigência nossa, mas a pessoa começa a perceber que começa a fazer falta, né? Então, é importante, né? Mas é uma questão complexa. Eu não sei a Cláudia se ela tem alguma... Não, eu ia adicionar uma complexidade que, no nosso caso aqui, como o WeWork, por exemplo, tem uma grande parte do nosso time que fica nos prédios e, obviamente, é responsável por manter esses ambientes abertos para que pessoas como o Mariano possam tomar a decisão de deixar aberto para o funcionário escolher. E isso não é exclusivo nosso, né? Eu acho que muitas empresas têm esse formato onde uma parte do time pode ficar completamente remota, sem isso afetar a produtividade, e uma outra parte do time, literalmente, é necessário o presencial para manter o business funcionando. E, para mim, essa dinâmica é a mais difícil, porque entra toda uma discussão de como é que você diferencia a política entre esses times, como que você encontra um formato que seja igualmente justo para cada um dos times, sabendo que o job description, sabendo que a atribuição ela é diferente em muitos casos, e isso eu acho que é o que vai trazer a maior complexidade indo para frente. Então, algumas dúvidas que eu tenho, será que essas atribuições, esses empregos que exigem essa presença física, será que vai ficar mais difícil recrutar para esse tipo de posição do que para uma posição que fique 100% remota? Então, acho que eu concordo 100% com o que ambos falaram. A verdade é que não sabemos ainda, mas esse desafio de encontrar esse equilíbrio entre esses dois tipos de time, ele para mim já é um desafio presente, um desafio do agora e não o desafio dos 6 meses. E principalmente conforme as pessoas vão voltando, né? Como o Marcelo falou, já começa a ver essa movimentação, essas atribuições que têm uma característica mais física, você naturalmente deixa de ser tão flexível. Então, no caso da WeWork, enquanto os prédios estavam muito vazios, a gente até podia oferecer mais flexibilidade para algumas pessoas do time, não tinham que ir no prédio todo dia, podiam fazer um revezamento. Conforme as empresas estão voltando, e a gente está vendo aí uma retomada muito forte, principalmente nos últimos 2, 3 meses, a gente já tem São Paulo aí nas top 5 cidades do mundo de acesso aos prédios. Eu não posso mais oferecer essa flexibilidade, porque eu preciso desse time no prédio, garantindo que o prédio esteja funcionando e preparado para receber todas as empresas de volta.
Então, esse é um desafio real, e é um desafio que todas as empresas que têm essa característica vão ter que encarar. Eu acho que a gente vai errar, né? Como o Marcelo falou, também não sei as respostas. Estamos aqui num processo de experimentação e num processo de muita conversa, um processo de muita agilidade e openness para mudar, caso o que a gente tente não funcione. O Mariano comentou sobre saúde mental, né? A saúde mental e o bem-estar das pessoas, quer dizer, ele veio para ficar, né? Como preocupação. Imagino que já houvesse uma preocupação, mas eu acho que essa preocupação se ampliou aí ao longo dos últimos meses, virou uma grande preocupação, né, das empresas daqui para frente. Que mudanças que isso demandou e ainda vai demandar por parte das empresas na perspectiva de vocês? Olha, tem um aspecto que é a conversa de lado. Eu tenho feito viagens a muitos países, e tem países que já estão full online, full offline, e países que estão mantendo full online. Uma coisa que a gente esqueceu nesses últimos 2 anos é quando você entra numa reunião de Zoom, você entra sobre um contexto, que você está ali íntegro, e inclusive a percepção de performance, num primeiro momento, aumenta. Fala, uau, caramba, estou performando um absurdo. Só que tem um segundo momento, que é aquela conversa que quando a gente desce junto no elevador, que a gente volta junto no táxi, que a gente vai para tomar uma. Eu tive ontem com o country manager, com o regional manager nosso em Latam, no Santiago, e aí eu listei para ele as últimas 7 grandes ideias que a gente teve de implementação de coisas na região. Todas elas foram no caminho andando de casa. Nenhuma delas foi dentro do escritório num Zoom. 100% das grandes coisas, das 7 que a gente decidiu nos últimos 6 meses, as 7 estávamos presenciais juntos. A conversa lateral, ela tem um valor para a companhia absurda. Então, o que eu estou prevendo, aí é uma aposta, é que os centros de convivência, que vão se chamar os escritórios nessa era pós-Covid, os centros de convivência, eles vão mudar fisicamente. Áreas muito mais orientadas ao gathering, a juntar as pessoas e fazer com que as pessoas convivam juntas, não só entre salas isoladas dos seus próprios escritórios, mas fazerem com que um ambiente que promova a conversa lateral. E é impressionante o valor dessa conversa. Então, assim, esse aspecto da conversa lateral, para o psicológico, eu acho que afeta muito e está sendo subjugado o peso que a falta dessa conversa faz na cabeça das pessoas, sabe? As pessoas estão se sentindo mal reconhecidas, as pessoas estão se sentindo sozinhas. Sim, isso tudo está inerente ao trabalho remoto. Como juntar isso a uma natural demanda antropológica nossa de interagir com outros seres humanos, sem que isso seja chamado de trabalho em ambiente, vamos dizer assim, em escritório, eu acho que está aí o desafio. Eu estou prevendo, por exemplo, em vez de 2 conferências ao ano, fazer 5. Vai ficar muito mais cara a operação da empresa, mas temos que nos adaptar a uma nova realidade. Vai ter VTEX Day em abril, dia 12 e 13 de abril do ano que vem. E aí me perguntaram se a gente vai levar os 2.000 funcionários, 1.800 funcionários que a gente tem no mundo para o Brasil. Eu falei, todos eles, 100%. Nossa, mas isso vai ser caríssimo, Mariano. Eu falei, caríssimo é você não poder olhar no olho do teu empregado. Caríssimo é você não permitir que o jovem que vem de um país que você nunca foi conseguir te tocar e olhar e falar, caramba, eu faço parte dessa empresa. E isso é caro. Então, assim, o mundo vai se adaptar. E tem que fazer isso de forma disciplinada. Não pode ignorar, não. Cláudia, quer comentar a questão da saúde mental?
Sim, eu acho que o Mariano tocou na questão dos calls e acho que todos nós vivemos 2 anos agora dessa maratona de, enfim, a sopa de letrinhas de ferramentas diferentes, né? Uma hora Zoom, outra hora Meet, outra hora Webex, mas o fato é que a gente começou a traduzir o dia de trabalho em o número de calls, porque você está em casa sozinho, se você não tem um call, você não está trabalhando, né? Então, os dias foram se ocupando com calls para as pessoas se sentirem úteis, para elas sentirem que elas estão fazendo alguma coisa, porque você ficar trabalhando sozinho em casa, olhando para a parede, é muito ruim, é muito chato, né? É muito mais fácil levantar e ir na geladeira ver, pegar alguma coisa para comer. Então, o que eu refleti, aí uma reflexão muito individual, mas eu tenho dividido com muita gente e todos compartilham, é que eu não tive um processo criativo nos últimos 6 meses, enquanto eu ainda estava nessa maratona de calls. Porque, na verdade, o dia... acabei meus calls, acabou o meu dia. Só que esse momento do ócio, né, esse momento, como o Mariano falou, do cafezinho, é ali que vem o estímulo intelectual de todos nós, né? Fazer o call, resolver o problema, entregar o relatório, isso faz parte do dia a dia de qualquer um na empresa, independente do nível de senioridade. Mas o momento de você criar, de você ter aquela próxima grande ideia, de você dar risada e falar, meu Deus do céu, olha essa barbaridade que a gente fez, como é que a gente olha para o nosso processo e reinventa juntos, isso faz parte da sanidade mental. Isso é o que te alimenta, isso é o que faz trabalhar na Vetex, diferente do que trabalhar na empresa da esquina, porque você está com as pessoas mais brilhantes do mercado co-criando com você. E a verdade é que a rotina de calls, você não está co-criando nada, né? Você entra, você passa os primeiros 5 minutos perguntando se a pessoa está bem, que isso também passou a ser parte do glossário, né? Da lista de to-dos, assim, putz, Cláudio, você está bem hoje, está tudo bem na sua casa, você quer falar sobre alguma coisa, e aí é um checklist de follow-ups, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, e nada disso tem valor, né? Mas esse beijo aí tem muito valor, Mariana, acabamos de ver aí seu momento família, que é a magia do home office. Então, eu acho que quando a gente fala da sanidade mental, claro que tem o lado pessoal, a história do equilíbrio entre todos os papéis, de sim estar muito sozinho. Então, quando ainda na Uber, logo que a gente entrou em home office, eu tive funcionários me ligando e falando, Cláudia, eu não tenho comida na minha casa. A Uber oferecia 3 refeições. O funcionário falou, não, eu não tenho comida, não tem nem gás no meu fogão, porque eu tenho 21 anos, eu me mudei do interior para São Paulo, moro num apartamento de 30 metros quadrados, eu não tenho rotina de casa. Como é que eu vou almoçar? E aí a gente foi inventando, fomos fazer os almoços virtuais, os happy hours virtuais, tudo isso perdeu a relevância rapidamente, né? Porque ninguém mais aguentava entrar no Zoom. Então, eu acho que essa parte do estímulo intelectual é muito importante para a sanidade mental, e o equilíbrio. E no final, tudo que a gente está falando aqui da flexibilidade é o que vai trazer o equilíbrio. Cada um vai ter que encontrar uma definição para isso. Alguns vão ser muito mais radicais e querer trabalhar de casa todo dia, outros vão sentir, como o Mariano falou, essa necessidade de estar junto na sala, de trocar. Mas ele não é só o lado pessoal. Acho que quando a gente fala de sanidade mental, a gente tende a falar muito da sobrecarga em casa, ainda em todas as tarefas, mas tem um lado do estímulo intelectual, do crescimento, do você sentir que hoje eu aprendi uma coisa nova, que é completamente diferente de hoje eu fiz 23 Zooms. Você fazer 23 Zooms, você pode não ter aprendido nada. Então, acho que o estar junto, ele automaticamente, além de você se beneficiar de estar junto com outras pessoas, ele traz esse estímulo intelectual que já tem um grande impacto na sanidade mental, e acho que ele é muito importante para a ambição, ele é muito importante para a realização pessoal, e ele faz parte dessa equação. Eu só queria complementar, Cláudia. Eu acho que, tanto o Mariano como a Cláudia falaram tudo já, né? Bastante coisa aqui sobre saúde mental. Mas eu tenho uma opinião um pouquinho, não diferente da Cláudia, mas um pouco, talvez, divergente em alguns aspectos. Eu acho que nós tivemos muitos Zooms, muitos calls no home office, e a gente aprendeu a lidar com isso, né? Na maioria, eu olho pela Stefanini porque nós temos uma camada de gestão grande, né?
que são gerentes, diretores, muitos comerciais, né? Nós temos mais de 78 comerciais espalhados pelo Brasil, né? E os calls foram muito intensos, né, com clientes, exclusivamente com clientes. Nós tínhamos muito, a maioria de nós, né, muitos na camada de gestão, muitos calls com cliente. Então, essas pessoas, como eu, né, que eu fiz parte disso, tudo bem, era cansativo, foi extremamente desgastante, mas nós aproveitávamos ao máximo esse momento para conhecer mais do cliente, para conhecer mais da pessoa, porque normalmente no bate-papo que a gente tem presencial com o cliente, primeiro que são mais escassas as reuniões, não são tantas reuniões que a gente consegue fazer por uma questão de deslocamento, de viagens, etc., o qual a gente conseguiu conectar o Brasil inteiro, literalmente. Eu fazia uma reunião às 8 da manhã com São Paulo, outra reunião às 8h30 com às vezes 8h30 ou 9, com Rio de Janeiro e com Pará às 10. Então, o tempo inteiro eu tinha esse tipo de conexão. Agora, o meu grande problema aqui na Stefanini foi não tanto quem fazia call o tempo inteiro, e sim a presença física o tempo todo, não era uma coisa extremamente importante, mas o meu problema eram as minhas áreas de operações, onde eu tenho gente que trabalha por um salário mínimo, muitas vezes, né? Eu tenho atendentes de call center, né? Eu tenho atendentes de service desk que trabalharam de casa, que foram para casa, que não tinham condição nenhuma de ficar em casa, e esse cara nós mandamos uma máquina para ele para casa, né? Fizemos toda a logística de levar equipamentos para casa, e não tinha notebooks, né? Então, foi a máquina. Às vezes o cara não tinha onde pôr a máquina ia ficar na mesa da cozinha da casa dele. Então, é uma coisa complexa, né? E esses caras, 2, 3 meses foram vivendo. Depois, de repente, ter, muitas vezes, 5, 6, 7, 8 pessoas na mesma casa, de um cômodo, 2 cômodos. Então, o desgaste familiar, o desgaste de trabalho, aí sim, o cara trabalhando o tempo inteiro, foi um problema gigantesco que nós tivemos, a verdade é essa, né? Depois de 8 meses, mais ou menos, de pandemia e de home office, nós começamos a perceber muito problema nesse aspecto de saúde mental. Nós buscamos plataformas de apoio psicológico aos nossos funcionários, onde nós disponibilizamos de forma gratuita, a empresa pagou e disponibilizamos de forma gratuita para todo mundo que quisesse ter isso, né? Porque nós começamos a fazer capacitações, treinamentos para líderes para tentar identificar o cara que precisava disso, porque muita gente não quer falar que está com problema psicológico, ou não sabe que está com problema psicológico. Então, a preparação que nós fizemos com psicólogos, contratados, etc., que nós tivemos vários cursos, certificações, para poder identificar dentro das nossas equipes quem eram aqueles caras que estavam baixando produtividade ou que estavam com algum problema ou que percebíamos que estava tendo alguma coisa, até de violência doméstica, porque o cara dentro de casa, nós passamos a ter problemas nesse sentido. A nossa área de recursos humanos foi a área, assim, de longe, a área que mais trabalhou em todo esse processo. Foi brutal o trabalho deles, foi fenomenal o trabalho da equipe de recursos humanos. Eles ajudaram muito a buscar essas alternativas. A empresa é uma empresa muito inclusiva, sempre foi muito inclusiva. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, no mundo inteiro, mais de 50% da nossa liderança é composta por mulheres, né? Então, nós temos já isso há muitos anos, não é de agora, a gente já vem... A minha antecessora, que é a CEO Brasil, era uma mulher, né? Então, nós sempre tivemos esse processo, mas nós começamos a perceber que as mulheres sofreram muito mais do que os homens por todo esse processo de ter que dar conta da casa, de ter que... E nós começamos a fazer um trabalho muito forte nessa linha. Então, hoje a gente percebe que existe uma melhora gradual, mas mesmo assim, apesar da melhora que a gente percebe, a quantidade, até porque as pessoas começaram a se sentir mais à vontade de buscar esse apoio, a quantidade, o volume começou a aumentar muito, né?
Mas nós ainda continuamos buscando muitas formas de tentar cobrir, de tentar ajudar, de tentar apoiar a todos os nossos profissionais. Nós temos equipe de recursos humanos fazendo acompanhamento semanal de índices que a gente vê o tempo inteiro através dessas ferramentas. Enfim, o processo é bem desgastante, mas tem que dar uma atenção muito especial. Vocês três são líderes, com certeza viveram muitos aprendizados, transformações, enfim. Como é que vocês se transformaram como líderes? E como é que vocês acreditam que as lideranças têm que se transformar nesse novo ambiente híbrido, nesse novo ambiente cheio de desafios? Quer dizer, que habilidades vão ser necessárias diante dessa nova cena? Olha, um dos atributos que a gente tem um playbook de hiring, e um dos atributos que sempre existiu desde que ele foi criado 7 anos atrás é a autenticidade. E agora, no Covid, esse atributo se tornou, eu diria, o principal atributo. Ele não era o principal atributo e ele se tornou o principal atributo. A gente verificou que a pessoa autêntica, frágil, vulnerável, egoless, ela pode aprender, ela pode evoluir, ela conversa em alta performance, ela não se abduz por questões que não movem a ação para frente. Então, assim, a liderança hoje nossa, um principal atributo que a gente busca é essa pessoa, ela ter um nível de autenticidade que a permita ser julgada. A pessoa, ela durante muito tempo, e por muitas vezes, até pai e mãe, infere nas pessoas aquela questão de ser o melhor, de se protege porque a sociedade ela vai querer te corromper. E aí as pessoas escutaram. E muitos jovens hoje, querendo se tornar líderes, eles criam uma casca. E aí, no momento certo, aquela casca quebra e aquele ser humano aparece, né? E na Vetex a gente tenta tirar essa casca antes de trazer a pessoa para dentro de casa. Então, a gente aprendeu, não sei se ainda atingimos o nosso ápice, mas aprendemos a fazer isso, um processo seletivo muito duro, mas que leva muito a fundo essa questão de falar assim, essa pessoa ela se coloca vulnerável? Se sim, ela vai ter sucesso nessa nova forma de liderar. Tá? Eu concordo muito com o que o Mariano falou da autenticidade. Eu acho realmente das características do líder atual, e principalmente nesses últimos anos, que se destacou muito foi a autenticidade. Eu complementaria com a transparência, realmente, na forma de você lidar com a sua equipe, né? Porque você, na verdade, a minha percepção é que eu sempre fui muito próximo, né? Eu tive essa característica minha vida inteira, né? Eu tive uma formação militar que me ajudou um pouco até a entender, lidar com soldados, lidar com gente, há muitos anos atrás, acabou me ajudando a lidar com pessoas, né? Isso aí eu trouxe para a minha vida inteira, né? Depois de 50 e poucos anos aqui de idade e uns 30 e poucos de carreira aqui, eu acabei... Eu acho que eu aperfeiçoei muito isso. Mas eu aprendi muito nessa pandemia de estar mais próximo com a equipe, né? Onde a comunicação, de forma muito, muito honesta, muito transparente, ela surte muito mais efeito do que qualquer regra, qualquer imposição, qualquer determinação. Então, conversar com as pessoas, conversar olhando no olho, entendendo realmente, apesar de a gente não olhar diretamente no olho aqui na plataforma, mas é perceptível quando você faz isso, né? Mas entendendo realmente o problema do outro lado, porque todo mundo tem o seu problema, todo mundo tem a sua situação, todo mundo tem a sua condição de vida, e se você não consegue entender de uma forma sincera, de uma forma honesta, o outro lado, você não consegue liderar e você não vai ter, você pode até ter por um período limitado, mas você não vai ter de uma forma constante o respeito, a colaboração
daquele integrante da sua equipe. Então, eu acho que esse foi o ponto que, para mim, foi destacado de uma maneira absurda dentro desse processo de pandemia, de home office, de crise sanitária, onde as pessoas ficaram com emoções à flor da pele aí o tempo inteiro, e você respeitar essas emoções é extremamente importante, né? Então, eu acho que o líder, hoje em dia, é um cara que entende, que realmente está próximo, que acompanha, que sabe o que está acontecendo com a equipe dele, e isso acaba trazendo benefícios fantásticos. Eu acho que uma das coisas que sempre me chama muita atenção, Cláudia, quando os meus times ficam surpresos assim na minha chegada no happy hour, no meu vou sentar no chão aqui, cruzar as pernas e co-criar, vou falar besteira no corredor e muitas vezes ao longo da minha carreira eu ouvi pessoas falarem coisas como: nossa, mas você é uma pessoa normal. E a gente tem uma tendência de achar que liderança é poder por hierarquia. Eu acho que o mundo foi construído assim. As nossas empresas, em muitos casos, foram construídas assim, né? A famosa sala de porta fechada, você tem que receber o convite para entrar, para agendar na agenda, passar pela secretária, né? Acho que são ritos que sempre existiram. E como a Mariana falou mais cedo, não é que a pandemia ela mudou uma trajetória, essa trajetória já vem acontecendo, né? O líder, principalmente nos meios onde eu atuo a minha carreira inteira, ele é mais um para arregaçar a manga e trabalhar sim, porque não existe só o papel de mandar e coordenar, né? Existe sim o papel de todo mundo contribuir. Mas a pandemia acelerou muito isso, e eu acho que ela trouxe essa mudança para empresas que talvez demorariam aí um ciclo de mais uns 10 anos para fazer essa transformação. E aí até meus colegas aqui já roubaram as minhas palavras de escolha, né? Eu acho que o Marcelo falou da transparência, eu acho que isso, essa coisa de você ser uma pessoa real, na verdade ela começa com você ser transparente. E isso começa com você ser transparente sobre você mesma. Eu lembro uma vez eu fiz um curso de empoderamento feminino e o tema do curso é que as mulheres deliram. E o exemplo dado no curso foi: todo dia o seu chefe chega no trabalho e te dá bom dia. Na noite anterior, você mandou um trabalho que você não estava se sentindo muito segura, você mandou ele uma hora atrasada, e no dia seguinte o seu chefe chega no trabalho e ele não te dá bom dia. E o exemplo seguiu, a gente fez um exercício no workshop e literalmente todas as mulheres deliraram. Ai, meu Deus, ele não gostou do que eu mandei. Ai, meu Deus do céu, mandei atrasado e agora ele está a pé da vida comigo. E no final, o chefe tinha tido, né, na história, no role-playing ali, o chefe tinha tido uma manhã difícil, tinha brigado com o filho sobre a nota da prova, e ele não deu bom dia porque ele não estava num momento bom, né? E quando eu falo de transparência, às vezes é isso, é você como chefe, você como líder, chegar e ser transparente, falar: pô, gente, hoje não estou bem. Ou estou cansado, e aí obviamente cada um vai se sentir confortável com o nível de abertura da vida pessoal, mas essa transparência ela começa com você se transformando uma pessoa real, e só você, se você como líder se demonstra como uma pessoa real, naturalmente as pessoas vão se sentir muito mais à vontade de abrir também: poxa, chefe, hoje eu não estou bem porque eu briguei com meu filho. E essa transparência eu acho que agora a gente ainda vai viver, como estamos falando aqui na última hora, muitas turbulências, muitos momentos que a gente não consegue nem imaginar. E a gente conseguir ter essa transparência e se tratar de igual para igual nesse tema de saúde mental, nesse tema de equilíbrio, nesse tema de construir o que é esse futuro do trabalho, ele vai ser fundamental. Eu acho que, como a gente falou mais cedo, a questão do comando e controle, ela está implodida, não existe mais essa relação tradicional e mais do que nunca o líder ele tem que se posicionar como mais um ser humano, como uma pessoa que faz parte daquela equipe e não uma pessoa que comanda aquela equipe. Tem uma outra característica que mais do que nunca passa a ser relevante, que é a resiliência. Eu acho que o empresário, o líder brasileiro, por definição, ele é resiliente, né? Principalmente o empreendedor. No meu caso, eu brinco, porque o meu currículo ele é
composto por empresas que, na sua grande maioria, não existem mais, e isso é a pura definição da resiliência, né? Você tentar, não dar certo, levantar, tentar de novo, e isso, mais do que nunca, vai ser extremamente relevante no líder. E como ele demonstra essa resiliência, né? Qual é o tom dessa resiliência? Ela é num tom positivo, num tom construtivo, num momento de derrota, ou de erro, ou de mudança de rota. Os nossos processos de planejamento, eles vão ser cada vez em ciclos mais curtos. Imagina você agora fazer um planejamento de 5 anos. A chance de você ter que mudar isso completamente em 3 meses é altíssima. E como que a sua resiliência como líder, ao ter que mudar e a se ver tendo que admitir que, putz, esse plano que a gente fez não vai dar certo e eu vou ter que pensar em outro. Existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso demonstrando uma liderança positiva, uma liderança que acolhe as ideias que às vezes não vão para frente, a mudança de rota, ou numa liderança negativa, destrutiva, que se frustra com essa capacidade. Então, essa resiliência aliada a uma atitude positiva, eu acho que vai ser muito parte do nosso dia a dia e muito parte de como a gente vai dar o exemplo que a gente quer que os nossos líderes, que as nossas equipes sigam como líderes. Afinal das contas, as nossas empresas não são só nós somos milhares de líderes dentro da WeWork, dentro dessa família, dentro da Vtex, mas a gente é o espelho, né? E a gente tem que dar esse exemplo inicial para que todos consigam seguir. Maravilha, maravilha. Você quer aproveitar, já deixar uma mensagem final? Eu convido meus colegas líderes a fazermos mais conversas como essa. Eu acho que a transparência que a gente falou, ela começa entre nós. Tendo a transparência, a vulnerabilidade de falar, putz, Marcelo, como que vai ser o trabalho daqui a 3 meses? O que você vai fazer com o seu time? Estão fazendo Me ajuda a pensar. Eu Concordo. acho que a gente faz muito pouco isso. A verdade é que esses momentos de bate-papo, de painéis, normalmente eles são muito mais afirmativos e muito menos reflexivos, muito menos a gente se questionando e a gente mostrando o nosso lado inseguro, o nosso lado de não saber como será esse futuro. Então, acho que a minha provocação final é que, em relação a esse assunto especificamente, que não é um assunto de concorrência, não é um assunto de preço, não é um assunto não é um elemento que nos coloque em risco em abrir, em ter transparência, Ao em contrário, dividir né? os desafios, que a gente faça isso mais, porque não é um movimento da Stefanini, um movimento da WeWork, é uma coisa que está acontecendo no mundo, uma coisa que está acontecendo no nosso país, e se a gente não trabalhar juntos para construir esse futuro, eu acho que vai demorar mais para a gente acertar. Então, fica aqui um agradecimento, na verdade, muito grande para a Fast Company por ter promovido esse debate e um convite para os meus colegas da gente fazer mais e encontrar outros fóruns seguros, outros fóruns informais como esse, para que a gente possa trocar bastante. Queria deixar uma mensagem, Cláudio, de agradecimento pelo painel, um tema super atual, um tema difícil pra caramba. É uma honra estar compartilhando com Cláudia, com Marcelo, a gente já conhece eles de mercado há muito tempo, Cláudio de muita data atrás. E eu vejo assim, um amadurecimento do executivo, do empreendedor brasileiro, colocando o empreendedor e o executivo brasileiro entre um dos melhores do mundo. O mundo está reconhecendo isso. E eu vejo isso como um prenúncio de um futuro muito otimista, onde o Brasil, como uma referência em digital service provider para o mundo, atrelado a essa liderança hoje brasileira admirada no mundo, uma liderança resiliente ao caos, e o caos tornou o dia a dia, uma liderança que sabe conversar no olho por ser latina, uma liderança que sabe se colocar vulnerável, uma liderança que prioriza a diversidade de fato. O brasileiro prioriza a diversidade de fato. Isso torna o brasileiro muito preparado para estar nas melhores posições, nas melhores empresas do mundo. Então, portanto, criar as melhores empresas do mundo também.
Então, obrigado por ter trazido o tema, parabéns pela pauta, espero que a gente tenha colaborado e não posso deixar de pedir que ainda fiquemos seguros, que ainda não acabou, mais uns 6 meses aí, eu acho que a gente vai estar livre de vez por isso tudo e bola para frente. Um beijo a todos aí. E, por último, também aqui, deixar minha mensagem, Cláudia, também agradecendo muito primeiro o convite, né, e é um prazer para mim, uma honra poder participar com vocês desse bate-papo, né, conhecer a Cláudia também da WeWork, que eu não conhecia, muito prazer, Cláudia, e minha mensagem aqui, basicamente, é que a gente está saindo, eu acredito muito que a gente está saindo muito mais fortalecido desse momento que nós passamos nos últimos anos, como seres humanos, né, como empresários, como executivos. Eu acho que a gente sai realmente com uma força e uma resiliência brutal, a gente aprende muito com isso. Muitas perdas aconteceram ao longo do caminho, né, mas eu acho que eu, com certeza, saio muito mais forte do que eu entrei nesse processo. Eu acho que a empresa também, a Stefanini, também saiu muito fortalecida com todo esse processo. Então, eu me coloco à disposição de vocês aqui para qualquer coisa. Um abraço, muito obrigado por tudo aí. Muito valoroso, aprendi muito e eu tenho certeza que, apesar da gente não ter respostas definitivas, tem muita reflexão aí importante que eu acho que muita gente vai aproveitar. Obrigada mais uma vez por vocês terem topado de estar aqui para esse papo.